Então, nós vamos falar hoje da chave do Filoterapeia. O Filoterapeia é uma proposta de mapeamento da individualidade de um ser humano, de um anthropos que está no mundo, né? A palavra para ser humano, ou homem, em grego é anthropos, que é de onde surge também antropologia e todo esse estudo em torno do que é o homem, do contexto social do homem, etc, etc, etc. Nós temos falado muito de eidos dominantes. E aí, só para recapitular rapidamente, é muito bom, porque tem gente nova, né, assistindo a aula de hoje, que ainda não se deparou de modo mais profundo com o que é que a gente quer dizer por eidos. Eidos é um termo em grego, né, que se refere à ideia. Por exemplo, a ideia da justiça, a ideia do amor, a ideia da beleza. Essas ideias são chamadas em grego de eidos. E nós dizemos constantemente em Filoterapeia que cada um de nós, quando vem para essa existência, encontra já o mundo pronto e cheio de ideias, né? O mundo está povoado de ideias quando a gente chega aqui. Aí tem pessoas que carregam consigo mais dominantemente a ideia do amor, tem outras que carregam consigo mais dominantemente a ideia da justiça, a ideia da beleza, etc, etc. E a gente até pode dizer que há uma sinergia. O que é uma sinergia? Se escreve sunergia, né? Se escreve sunergia, mas se pronuncia sinergia. E o que é uma sinergia? É uma combinação de eidos num único indivíduo. Ele pode ser, por exemplo, pode ter como ideias dominantes na vida dele o amor combinado com a justiça e combinado com a beleza. No caso de Dom Juan de Marco, ele tinha combinado honra, beleza, amor. Ele tinha tudo isso combinado, Dom Juan. O que é que eu estou querendo dizer? Dom Juan é um personagem exemplar para nós detectarmos dominâncias, né? Por isso que eu cito tanto o exemplo desse filme, porque é muito claro, é muito óbvio, é muito aparente o que domina a individualidade do Dom Juan de Marco, daquele personagem. E eu até diria também que nessa sinergia de Dom Juan, a gente pode acrescentar a ideia de morte. A ideia de morte era uma ideia dominante em Dom Juan também. Pois bem, cada um de nós tem em sua cabeça, eu vou chamar de cabeça quando eu me referir à alma, né? Tem em sua alma eidos que são dominantes, absolutamente dominantes. Em síntese, o Filoterapeia trata disso, mais uma outra coisa, que é o método pelo qual você pode chegar num diálogo com aquele que a gente chama de coparticipante, chegar a fazer um cálculo de dominâncias. O primeiro passo é escutar a linguagem do outro de forma inativa, né? Num encontro filoterapêutico, a primeira coisa é escutar o outro, que vai trazer um assunto. No geral, a única pergunta que o
o filoterapeuta faz a um coparticipante, quando eles se encontram, é, por exemplo, o que te trouxe até aqui, o que se passa. Mas é uma pergunta simples, né? Que se torna um impulso, ela é impulsionadora do processo filoterapêutico. Ela é impulsionadora da maêutica que se processa durante o encontro filoterapêutico. Então a pergunta pode ser muito simples. Pode ser o que te trouxe até aqui, o que te aconteceu, né? Perguntas simples dessa natureza. E depois o filoterapeuta assume o papel, a postura, a atitude de escuta passiva. Durante a linguagem do coparticipante, daquele que está falando com o filoterapeuta, não há interferências da parte do filoterapeuta. Ele vai ouvir. Ele não só vai ouvir, como ele vai prestar atenção e anotar. Ele vai prestar atenção à vestimenta daquele que está diante dele, os gestos, os humores. Tudo isso vai ser atentamente capturado pelo filoterapeuta. Depois de às vezes é necessário uma sessão, digamos que dure 1 hora. Se o material não for suficiente para fazer o cálculo, a gente vai ter uma boa medida, mas a gente também vai precisar, às vezes, fazer 2, 3, 4 sessões. Isso vai variar de coparticipante para coparticipante. Tá certo? Então, assim, de forma bem prática, eu estou descrevendo para vocês o que é um processo filoterapêutico. A primeira coisa é, consensualmente, obter a permissão do outro para anotar, para gravar o que o outro lhe traz e que depois vai se transformar em matéria de sua análise. Análise da eicacia anamnésica. O que é eicacia anamnésica? Eicacia é imaginação, se referindo ao conjunto de imagens da fala, da linguagem de alguém que está diante de você. E anamnésica se refere ao termo anamnesis, que é lembrança, recordação, que está ocorrendo a partir da fala e da linguagem do outro que está diante de você. Pois bem, de posse desse material, nós vamos fazer o cálculo de dominâncias. O que é que eu vou anotar? Como é o procedimento? Para fazer um cálculo de dominâncias, eu tenho que saber de antemão qual é a base desse cálculo de dominâncias. E qual é a base? Eu tenho que saber o que é geometria elemental, eu tenho que saber o que é referencial da linha dividida, ontoepistemológica de Platão, tenho que saber o que são as categorias, tenho que saber quais são as regências do estar na existência. Nada disso é criação minha. Eu posso dizer que é uma configuração minha, mas eu não posso dizer que é criação minha. A geometria elemental não é minha. A linha dividida é de Platão, não é minha. A leitura da linha dividida é de Platão, não é minha. A leitura das categorias que são utilizadas, por exemplo, por Aristóteles, é de Aristóteles, não é minha. Os princípios da existencialidade, tal, por exemplo, como Hermes vê, não é meu, é dele.